Ah, é de hoje? Isso é de hoje. Então vamos lá. Produtora de Dark Horse declara gasto de 75 milhões com filme de Bolsonaro! Ô Bolsonaro! Pois é, produtora de Dark Horse declara gasto de 75 mil com filme de Bolsonaro! Ô Bolsonaro! Deixa eu ver. O valor apresentado para a produtora indica gasto menor do que quantia supostamente solicitada por Flávio. A produtora responsável declarou que a cinegrafia custou 113 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 75 milhões. Galera, isto é 50% a mais do que ainda estou aqui. A não ser que essa seja a produtora mais ineficiente do mundo e todo mundo se aproveitou deles. Você entende o que eu vou falar, né, Riso? Sim. Que tá rolando de nota. A informação consta de uma perícia privada contratada pela própria GoUp e anexada ao processo em que o Instituto Conhecer Brasil é investigado. Blá, blá, blá. Beleza. Segundo o documento ao qual o Metrópolis teve acesso, as despesas declaradas contemplam 54 milhões de gastos nos Estados Unidos e 20 milhões de gastos no Brasil. O filme é produzido no Brasil. Como é que gastou 54 milhões lá? O filme que será lançado neste ano tem atores americanos, como Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro, mas foi gravado em cidades brasileiras, como São Paulo. Na declaração de gasto, a produtora informou que o orçamento inicial aprovado era 16 milhões de dólares. O valor é 80... Desce, vamos lá. A reportagem cita diálogos de Vorcaro com seu cunhado, Fabiano Zetto, e com o empresário Thiago Miranda, que eles discutem possíveis fluxos de pagamento para a produção do filme. Um deles previu o pagamento de 12 parcelas de 1,6 milhão e duas de 2 milhões, totalizando 24 milhões de dólares. Beleza. 134 milhões. Sim. Posteriormente, Flávio enviou um alvo. Beleza, entendi. É que isso aqui era óbvio, né? O 134. Eu fico sem graça. Beleza, blá, 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 blá. Desce. Vamos lá, os gastos. Desenvolvimento do projeto nos Estados Unidos. 400 mil dólares. Vamos lá, uns quase 3 milhões de reais. Soft Production. 2,6 milhões de dólares, mais de 10 milhões de reais. Tá? Só com a Soft Production eles fariam esse filme B aí, só pra vocês entenderem. Pré-produção nos Estados Unidos, mais 2,6 milhões de reais. Reparou que eles botaram os mesmos valores? Tipo, aquela preguiça. Produção e filmagem nos Estados Unidos, 1,9 milhões de reais. Produção e filmagem no Brasil, 3,7 milhões. E pós-produção nos Estados Unidos, 1,9 milhões de reais. Segundo a perícia, até o dia 10 de junho, o fundo lá no Brasil... Cara, falar nada assim, esses caras vão ter problema pra poder se proteger, tá? Esses caras terão problema pra poder se proteger do que tem aí. Segundo a perícia, até o dia 10 de junho, o fundo Heaven Gate, usado para a captação dos recursos, havia enviado 13,3 milhões para o filme. No Brasil, os valores usados na obra cinematográfica foram recebidos por meio de uma conta no Banco do Brasil. A maior parte, 18,4 milhões, por transferências via Pix. Desce. Quanto à origem dos recursos financeiros, Novamente, eu já falei disso. Tem algumas pessoas, meu irmão já falou bastante, meu irmão é do setor. Se vocês quiserem, a gente pode até trazer pessoas do setor para falar. Não existe essa possibilidade. A gente está falando de um filme de 75 milhões. Fale ali quanto custou o filme. Ainda estou aqui, Riso. 45 milhões de reais. Vocês entenderam o que eu estou falando? Mais de 50% de um filme que foi muito mais bem produzido do que o deles. Entenderam? Se o filme custou só 70 e desde o início custaria 80, por que o Flávio pediu 134 e foi caro? Eu não tô nem entrando nisso, porque eu não acho que o filme custou 70, tá? Eu acho que eles terão grandes dificuldades em comprovar aqueles números ali. Ok. Grandes dificuldades. Meus amigos, eu sempre gosto de mostrar, porque primeiro que é engraçado aquelas cenas, entendeu? Não é verossímil, entendeu? Não é verossímil, não faz sentido. Eles contaram com quase 4 vezes o orçamento do Agente Secreto e 50% a mais do orçamento de Ainda Estou Aqui. O que eu tô falando? Eu não acho, de maneira muito sincera, que foi gasto esse valor no filme. Pra mim é muito óbvio que além deles terem solicitado mais do que foi declarado, que o que foi declarado não corresponde à realidade. Tá? Ponto que precisa ficar claro pra todo mundo. Que falando que isso é um filme de Hollywood. Isso não é Hollywood, amigos. O fato de estar nos Estados Unidos não quer dizer Hollywood. Hollywood, o termo Hollywood, esse filme é de Hollywood, quer dizer que esse é um filme feito pelos grandes estúdios americanos. Que podem estar sediados ou não lá em Hollywood, mas chama-se, né, convencionalmente chama-se de Hollywood por conta disso, porque esses estúdios sempre ficavam, antigamente, lá em Hollywood, lá na Califórnia, e aí faziam seus grandes filmes americanos lá. Agora, hoje você tem filmes independentes americanos, você tem filmes de má qualidade, ou seja, esse filme não pertence à grande indústria americana de cinema. E essa é a forma como eles usam pra justificar pros seguidores, não, é um filme de Hollywood. Não é. Não podemos nos esquecer que o Vorcaro, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal.
Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? De quê? Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes e eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. Vamos lá. O que tem contra Vorcar é uma prisão preventiva. Rizzo, dê o Google sobre os fundamentos de uma prisão preventiva. Vamos lá, vamos responder aqui. Fundamentos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Há alguma dúvida com relação a isso, Rizzo? Não. Alguém tem alguma dúvida? É flagrante que houve crimes no Master e de que ele era autor desses crimes. Contemporaneidade. Os motivos que justificam a prisão devem ser atuais, baseados em fatos recentes. Check. Estava em treinamento. Os fundamentos da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Visa proteger a sociedade da reiterada delitiva. Risco do agente voltar a cometer crimes do modus operandi violento ou de crimes de acentuada gravidade que causem grande comoção social. Pois bem, vamos lá. Ele estava ainda subornando autoridades públicas. Ele estava ocultando provas. Ele estava tentando fugir do Brasil. Ele tinha capangas contratados para dar porrada ou coisas mais em jornalistas. Precisa de mais? Garantia da ordem econômica, aplicável a crimes que afetam gravemente a economia popular do sistema financeiro. Preciso falar alguma coisa? Conveniência da instrução criminal, utilizada quando o acusado tenta interferir na produção de provas, destruindo documentos, ocultando objetos. Garantia da aplicação da lei penal, evita que o acusado fuja ou se esconda, assegurando que, caso condenado, ele cumpra a pena. Meu querido amigo, não é que uma ou outra está dada, todas estão dadas. Vamos prosseguir. Condições da admissibilidade. Crimes dolosos punidos com pena privativa, acusado resistente em crime doloso, crimes que envolvam violência doméstica e vai minha beleza. Meus amigos, Gabaritou. o nosso amigo Vorcaro, óbvio que tem que tomar uma prisão preventiva. Óbvio. Não há dúvida sobre isso. O nosso amigo Vorcaro estava comprando autoridades da República após ser solto da primeira prisão, da primeira operação que houve contra ele. Não há o que dizer. Não há nada o que se dizer sobre isso. Não existe, vamos colocar aqui, possibilidade de um cara desse estar solto. O Paulo Figueiredo, que foi alvo de operações, eu não sei se ele foi alvo da Lava Jato, ele se ressente muito, vamos dizer, de um funcionamento, vamos colocar aqui, anômalo que às vezes o judiciário brasileiro tem. Não sei se ele foi injustiçado no caso dele, porque não conheço o caso. Fui eu próprio alvo de um caso injusto, tocado pelo bolsonarismo, então sei bem do que se trata. Mas o meu caso não é o caso do Vorcaro. O caso do Lula, que foi preso na Operação Lava Jato, não é o caso do Vorcaro. O caso do Vorcaro é um caso inequívoco. Não existe discussão sobre o caso do Vorcaro. Se você não puder aplicar prisão preventiva num caso como o do Vorcaro, não tenha mais prisão preventiva, porque não tem mais nenhum sentido. É meio assustador o que está acontecendo. Porque me parece que, eu já venho falando, né, eu até falei isso em entrevistas, que não interessa a ninguém manter o Vorcaro preso. Não interessa ao STF. Tirando o André Mendonça, um ou outro. Não interessa ao petismo, não interessa ao bolsonarismo, não interessa ao centrão. Todos eles gostariam que o Vorcaro, morresse. Vamos ser sinceros. Se o Vorcaro morrer amanhã, é a melhor notícia pra todo mundo. 2, todo mundo, se não morto, sei lá, vamos supor que ele fique... Toma uma pancada na cabeça e fique meio zureta. Que tal? Se não, que ele fique solto, pegue um avião... Pegue a sua peleleca branca e vá para Dubai, para Rússia, para o Uzbequistão e desapareça. Agora, Vorcaro na cadeia, numa preventiva, é Vorcaro que delata. Mesma coisa o pai dele, mesma coisa o Zettel, mesma coisa meu Deus, o cara do Credit Sexta, que eu esqueci o nome dele, Augusto Lima. Esses caras são bomba relógio, eles são problema. E a gente vai descobrindo que o problema é sempre maior. Pode dar na tela, meu querido Rafael Almeida Rizzo. Vorcaro transferiu 30 milhões de dólares ao Columbre. Querem usar a CPI do Master de palanque eleitoral. O presidente do Senado disse que órgãos de controle já investigam o caso e acusa parlamentares de tentar transformar o tema em instrumento da disputa eleitoral. Vamos lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subiu o tom nesta terça-feira ao rebater as cobranças para a instalação. Essa aqui é só Eu sei. É que assim, olha ele brabão. Não vão me forçar! Ninguém breca o Senado, ninguém vai pautar o Senado. Né? Todo coronelzinho do Amapá, né, falando brabo. Lógico, recebeu 30 milhões de dólares, recebeu quase 180 milhões de reais. E repara que os valores são sempre muito similares, Rizzo. Sim. 134 pro filme de um, 130 pra esposa do outro.
Parece que tem assim uma conta master, que é esse valor de 100 e tantos milhões de reais. E aí, só os mais influentes recebem essa cota. Tum, 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 tum. A revista Veja publicou que o presidente do Senado recebeu 30 milhões do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. As informações do jornalista Robson Bonin. O valor equivale a aproximadamente 153 milhões e, segundo a reportagem, foi depositado em uma conta secreta no exterior. Conforme a publicação da Veja, a operação foi conduzida por Augusto Lima. O Augusto Lima, como pagamento pelo apoio a uma demanda do interesse do Master, procurada pelo Poder 60, o clube disse que as informações são absolutamente falsas e serão enfrentadas com a máxima firmeza. Papo de Odorico Paraguaçu. Nego veementemente! Jamais permitiremos uma desonra dessas! Vamos enfrentar com a máxima veemência, com todo o calor da minha alma. Cala a boca, vai, brother. A defesa de Vorcaro chegou a apresentar 2 propostas de delação, porém ambas foram rejeitadas. Segundo a reportagem, Vorcaro também fosse uma parceria do PT da Bahia iniciada na gestão... Cara, é impressionante. Tá todo mundo lá. O texto menciona ainda um fundo de pensão dos funcionários públicos do Amapá que comprou 400 milhões em títulos podres do banco. O fundo era comandado por um ex-tesoureiro da campanha de Alcolumbre. Lembra dele? Lembra dele? Era Jonilson? É, o Jocildo. Jocildo. Quem é cracudo de live lembra do Jocildo. O Jocildo foi o cara nomeado pela Alcolumbre, vamos ser sinceros. Aqui, ó. Palmas pro Jocildo, galera. Alvo da PF é apadrinhado de algum... E aí ele foi lá cuidar. Só pra vocês entenderem, o Jocildo, esse cara com cara de capital humano de alta qualidade, de alto preparo, gabarito, alguém capaz de cuidar da previdência do povo do Amapá. Esse sujeito, Jocildo, decidiu, de maneira muito racional, opa, tem aqui, ó, a possibilidade de comprar 400 milhões em títulos do Banco Master. Acho que vou comprar. Olha a cara dele de feliz. Aqui, ó, a cara de quem vai apertar, vai assinar agora a ordem de compra. Vai. Puta que pariu. Eu confiaria. Você não confiaria? Você não daria bilhões pra administrar na mão desse cara? Bota logo esse cara na presidência de um banco. Jocildo. O Jocildo foi tesoureiro de campanha do Alcolumbre. E o Alcolumbre hoje é presidente do Senado do teu país. O Alcolumbre manda mais do que quase todo mundo. Ele é um dos 3 homens mais poderosos dessa pocilga. Ele nomeia o tesoureiro dele pra cuidar da Previdência do Amapá. E a Previdência do Amapá compra 400 milhões em títulos do Banco Master. E o Alcolumbre não será preso. O que o Alcolumbre merece é o que o Marcinho VP merece. Aí o que acontece? Repara os valores. 30 milhões de dólares deve dar ali... 160 milhões de reais, 160 e poucos milhões de reais. Tirando algum corte financeiro, vamos supor que é 400 milhões que foi comprado, Riso. Tira algum gasto financeiro pra puxar esse valor presente. Parece que foi o seguinte, combinado, ó. Dos 400 milhões, tira o eventual custo financeiro pra jogar valor presente, ou custos operacionais pra sacar o dinheiro, manda pra cá e tira dali. Fica sobrando, vamos supor aí, 370 milhões, 360 milhões, 180 pra cada um. Me parece isso, porque o Vorcaro, a operação do Vorcaro era muito assim, pra vocês entenderem. Ele emitiu o título podre, ele enfiava em alguém o título podre, e depois ele torrava o dinheiro disso. Não é que ele tentou manter essa pirâmide funcionando por um tempo. O projeto era muito de curto prazo. Ele ia cuidar de enfiar isso em bancos públicos e jogar isso para todo o resto, para toda a coletividade brasileira pagar. Era um golpe de curto prazo para ele enriquecer muito rápido. É um dos maiores golpes da história. E ele envolveu toda a República nisso. Cara, assim, como é que as pessoas não topam ir pra rua? Se eu convocar agora novamente uma manifestação, eu já convoquei 4. As pessoas não vão. O brasileiro não vai. Cara, eu vou te contar um dos meus grandes prazeres é comentar nas postagens do Rodrigo Constantino. Primeiro porque, assim, antigamente ele atacava a gente e o Constantino, ele é a gordinha dos likes. O Constantino é aquela gordinha que tira foto, né? Ah, agora, né, ó, tô gostosa. Ele, quando virou bolsonarista, tô gostosa, tenho likes. Adorava falar que tem likes, comemorava. Aí hoje, né, eu comento qualquer coisa nos posts dele, tenho mais like, eu acho isso uma bosta, eu não ligo pra isso, eu tô cagando. Então o que eu faço é muito humilhante, muito doloroso pra ele, mas é verdadeiro, eu realmente gostaria de ser amigo do Constantino novamente. Eu vou lá e comento qualquer coisa. Vai no meu Twitter, Riso, e clica na aba respostas, que a gente vai achar vários comentários pra ele. Pera, eu vou falar disso, deixa eu só ver a resposta pra não perder a continuidade, aí eu já vamos lá. Pera, devagar, sobe. Aí, ó.
Ele perguntou, vocês preferem o Consta baterista ou o Consta jornalista? 400 likes. Eu, o Consta anti-bolsonarista, com coraçãozinho 4 mil curtidas. Ai, vai devagar. Calma, filho, eu tô vendo tudo certinho aqui. Lições! Derrotar o comunismo é a prioridade, seja com quem for. Cada voto importa, pois a corrida é acirrada e decidida no Photoshop. Corolário disso, demonizar os candidatos eleitores anticomunistas e fazer o jogo dos comunistas. Aí desce, 500 likes, comentário de Renan. Você é um fofo. Só isso. Foda-se. Tipo assim, é que aquela coisa, né, que as mulheres reclamam que os homens às vezes não ligam pro seu conteúdo e só ligam pela objetificação do corpo delas. Eu tava só objetificando o corpo do Rodrigo Constantino, falando, cara, você é um fofo, você é um gordinho que se aperta. Só isso, cara, tá tudo bem. Mais uma, vai, e aí a gente volta pra Limão Rosa. Ah, pausa. Sobe um pouquinho. Antes disso, tive que passar por uma das coisas. Sobe, mais um pouquinho. Sobe. Esse aí. Tem um rapaz, eu adoro esse cara, esse é um dos grandes memes do Twitter brasileiro, tá? Lucas Caranello, ele é o último tucano. O Lucas Caranello é uma criança que é fã do PSDB. Não existe isso, só existe esta pessoa. Ele é o último tucano, não existem mais tucanos no mundo. E aí vieram com aquele hoax de o PSDB e a Missão estavam conversando. E aí o Lucas Caranello entrou em pânico, ele falou, o Missão apoiar o Serra não é problema, o PSDB apoiar o Missão é. Se isso acontecer, principalmente se apoiar o Renan, eu serei forçado a me desfiliar do PSDB. Serei eternamente tucano e nunca vou negar isso, mas não vou poder permanecer desta forma. Tipo, seu partido tocando pelo Aécio Neves, brother. Aí ele me mandou mensagens, que você pode ver. Isso aqui é uma mensagem que ele me mandou. Eu tava no meu WhatsApp, numa boa, e aí ele me manda. Vai tomar no pi! Você destruiu minha semana por PQP. Destruir o PT vocês não querem. Destruir o PL vocês não querem, né? Pô, vai tentar a imagem do União Brasil, pô, sei lá, deixa a gente em paz. Aí eu mandei só, Aí ele deixa meu partido em paz, velho. O que eu mandei foi o céu absorvendo um Android, que acho que é uma das formas mais humilhantes de você, vamos dizer, derrotar alguém, falando assim, meu, PSDB, toda essa turma vai ser engolida por nós. Bem assim, não é que a gente iria absorver o PSDB num acordo. É que já que ele tava com medo disso acontecer, eu só botei o céu nisso. E não é uma cena desesperadora do céu absorvendo os androids? Eu só respondi com o céu absorvendo o android. Ele ficou mal. Ele passou o dia. Ele ficou... não! Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.